Salve, galera, tudo bem? A aula de hoje é verbo, um assunto delicado, um assunto difícil para muito aluno. E a UERJ, no primeiro EQ, deverá cobrar. E você que está se preparando para tirar aquele conceito A, precisa saber. Vem comigo, vem para a aula, que promete. Vem! Galera, veja bem, estudar verbo é um assunto delicado, é um assunto que muita gente fica com aquela dúvida, tem sempre aquele verbo que traumatizou no passado e a pessoa empaca e não consegue ver a razão naquilo ali. Veja bem, quando eu vou estudar verbo, vamos lá. Lembrando, verbo é uma classe gramatical que indica ação, estado, mudança de estado, permanência de estado, fenômenos na natureza. Beleza? Esse verbo, ele tem justamente o quê? Eu posso estudar entendendo como que esse verbo se flexiona. E esse verbo, ele vai se flexionar de que forma? Modo, tempo, número, pessoa. A UERJ, quando vai operar com isso, você tem que prestar atenção que a UERJ vai te dar um texto. E ao te dar o texto, você tem que observar o seguinte, ele pode te perguntar sobre a insistência da pessoa que faz o texto em ficar em cima de um modo verbal específico. Tipo, quando eu falo modo verbal, existem 3 modos verbais. Eu tenho o modo imperativo. O que significa isso? O modo imperativo, eu coloco o meu interlocutor em evidência. Colocar o interlocutor em evidência quer dizer o quê? Eu estou querendo marcar a questão do diálogo. O diálogo com a pessoa, eu estou querendo chamar a atenção da pessoa sobre o texto. Então, o uso do verbo no imperativo tem esse propósito, tem esse objetivo. Normalmente você vai estar criando marcas de interlocução e você está normalmente botando o leitor, trazendo o leitor para o texto. Muitas vezes o sujeito ele pergunta assim, qual a opção em que você percebe que o leitor está sendo trazido para dentro do texto? Ou quem escreve está falando com o leitor? Normalmente essas marcas são os verbos no imperativo. Agora, eu tenho que observar que se eu estou fazendo frases afirmativas, declarativas, normalmente eu vou utilizar o quê? O modo indicativo, porque eu tenho certeza da ação, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. E normalmente o tempo, por exemplo, se eu estou lendo uma dissertação, a dissertação predomina o verbo no tempo presente do indicativo. Se eu estou lendo uma narração, irá predominar o verbo no pretérito ou no tempo passado. Daqui a pouco falo sobre isso. Agora, eu tenho o modo subjuntivo. E o modo subjuntivo é um verbo é um modo verbal que você tem que tomar muito cuidado, porque fica aquela ideia da hipótese, da probabilidade, da possibilidade. E para isso ele recorre a conjunções, conjunções que antecedem o pronome. Não entendeu? Te falo. Olha só, quando você vai conjugar o verbo no presente do indicativo, o que você faz? Que eu fale, que eu faça, que eu peça. Se eu estou conjugando o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, eu vou usar o ser. Se eu falasse, se eu pedisse, se eu tivesse. Se eu estiver conjugando o verbo no futuro do subjuntivo, aí eu vou usar o quê? O quando eu falar, quando eu pedir, quando eu tiver. Eu vou usar isso daí para dar essa ideia de possibilidade, de hipótese. Isso aqui refere-se aos modos verbais. Agora, o verbo também flexiona-se em tempo. E o tempo, veja bem, eu coloquei aqui do indicativo. Por que o tempo do indicativo? Porque normalmente, como nós vamos estar lendo dissertações, nós vamos estar lendo textos argumentativos, então normalmente o modo do indicativo predomina. E aí que está a grande questão. O tempo presente é o tempo, como eu já falei, da argumentação. É o tempo da dissertação expositiva. Se eu estou escrevendo muitas vezes um texto opinativo, você tende a usar o verbo do presente. Então, veja bem, o verbo do presente ele vai predominar, porque aí normalmente a ação tem a ver com o quê? Com o momento da fala. Agora, se eu estou lendo uma narração, por exemplo, os contos da Marina Colasanti, você está lendo os contos para a prova da UERJ. Você vai perceber que predomina o tempo passado, porque é o tempo da narrativa. O tempo da narrativa de um texto é o tempo passado, é o tempo pretérito. Por isso, eu tenho uma divisão aqui que é muito importante para você compreender
como isso auxilia na construção de sentido do texto. Por exemplo, se o tempo é pretérito perfeito, eu estou dando a ideia de uma ação encerrada, a ação acabada. Se eu uso o pretérito imperfeito, eu já dou uma ideia de que a ação está inacabada ou de que a ação é aquela que se repetia no tempo passado. Agora, eu posso usar o tempo mais que perfeito. E aí a UERJ normalmente gosta de falar que dá uma ideia de anterioridade. Como assim anterioridade? Eu tenho dois fatos no passado. Os dois fatos já aconteceram, só que um fato é anterior ao outro. Então daí o conceito, daí a ideia de anterioridade. Bem, isso eu estou falando do pretérito. Agora, pode acontecer, quando você está lendo aqueles textos base da prova, ou então outros textos dissertativos, argumentativos, que o autor faz uso de um tempo futuro. Futuro do presente dá uma ideia de que é uma projeção futura, mas que você está usando o olhar do presente. E muitas vezes você tem certeza de que aquela ação futura vai acontecer. Já o futuro do pretérito, você pega um outro caminho. É o caminho da hipótese. Faria, teria, pediria, saberia. E essa hipótese futura depende do quê? De um fato passado. Essas ideias são dadas pelos tempos verbais e costuma ser cobrado, costuma ser exigido na prova da UERJ. Agora, eu tenho que perceber que o verbo também ele vai flexionar em número e pessoa. Quando eu falo número, pessoal, eu estou falando de singular, plural. Daí, como é que isso interfere? Por que eu tenho que saber isso? Porque quando você está lendo o texto, por exemplo, se o verbo está na primeira pessoa, do singular ou do plural, mas se o verbo está sendo, por exemplo, uma narrativa na primeira pessoa, eu sei que eu vou ter um olhar que é um olhar que vai ser direcionado pela subjetividade de quem escreve, que é a primeira pessoa. Então, a visão dessa primeira pessoa predomina na expansão do texto. Agora, se eu tenho um olhar que é da segunda pessoa, veja bem, ao usar a segunda pessoa, eu estou falando o quê? Estou colocando em evidência o interlocutor. Eu estou colocando em evidência a pessoa com quem eu falo. E se eu usar a terceira pessoa vai estar o quê? Indicando sobre o que eu falo naquele texto. É o assunto. Veja bem, isso daí é cobrado na UERJ? É, e eu te provo agora. Eu separei duas questõezinhas para você. E o meu amigo Fredson vai aí, no caso, colocar para a gente, para poder enxergar. Bota o texto aí, Fredson. A questão aí em evidência é a questão número 13. Na questão número 13, o verbo nesta frase isso era cinema. Isso era cinema? Observe. Eu não vou botar o texto, só vou comentar aqui a frase. Isso era cinema. O era é pretérito imperfeito do modo indicativo, da ação, da ideia de que era uma ideia de continuidade, uma ideia de algo comum no passado. E aí o que acontece? O verbo assume nesta frase o sentido específico de indicar um estado de coisa que durava, ou seja, que tinha uma permanência. No entanto, ele assume o sentido específico de indicar uma mudança sem retorno na seguinte reescritura. Pessoal, se é uma mudança sem retorno, é porque mudou e acabou. Então é uma ação acabada. Então isso seria justamente o quê? Um verbo no pretérito perfeito. E aí, qual a opção que eu tenho o verbo ser no pretérito perfeito? A opção aí, no caso que você tem, o aspecto verbal que dá essa ideia, seria justamente o quê? Isso, no caso, foi cinema. Isso foi o cinema, onde tem essa ideia de algo acabado, seria a letra A. Por isso que a resposta aí, que é uma questão muito fácil, né? Mais de 70% da galera acertou, seria justamente aí, isso foi cinema, letra A. Porque é uma ação que mudou e não tem retorno, porque ela acabou. Questão tranquila? Está dentro daquilo que eu falei. Presta atenção, porque era uma questão fácil, 70% dos candidatos acertaram essa questão e não tiveram problema nenhum. Agora, vamos ver uma questão de 2018. Primeiro exame aí, é a questão 21 do primeiro exame, no caso. E aí ele botava o seguinte, vamos lá. Olha a questãozinha como é bonita, é em cima de um texto de Guimarães Rosa. E aí ele coloca o seguinte, de dia e de noite, com sol ou aguaceiros, calor sereno e nas friagens terríveis de meio do ano,
sem arrumo, só com um chapéu velho na cabeça por todas as semanas e meses e os anos, sem fazer conta de se ir do viver. Olha só, se ir. Isso daí, se você procurar, você sabe que tem o verbo ir. Mas aqui ele botou do se ir, que seria um termo aí, uma expressão substantivada, por causa do aí parece que está substantivando esse verbo. Mas vamos lá. A expressão sublinhada é um exemplo das recriações linguísticas do autor, ou seja, dos neologismos de Guimarães Rosa. Seu sentido, com base no trecho, pode ser definido como... Veja bem, quando ele botou aqui do se ir viver, está dando aquela coisa do quê? De que o tempo ou o verbo está dando essa ideia de uma coisa que está acontecendo, de uma coisa que está passando, de uma coisa que não está parada, de que está em prosseguimento. Se ele está em prosseguimento, essa ideia de prosseguimento fica onde aqui? Ela dá uma ideia que está justamente na letra B, que é a passagem do tempo. Ou seja, se o tempo está passando, os seus tempos do se ir viver, o ir viver está dando essa ideia de sequência. A ideia de passagem. Então, por isso que ficou a letra B, passagem do tempo. Veja, comigo aqui, Fredson, por favor. Meus amigos, é uma questão de verbo, são duas questões de verbo, tem outras questões de verbo, mas é uma questão que vale a pena você prestar atenção. Os textos da Marina Colasanti, eles exploram, como são verbos concisos, resumidos, eles exploram muito essa questão da síntese. Então, procura treinar, que isso vai cair. Isso deve estar na prova. Então, estude verbo que você vai melhorar. Ah, não caiu no primeiro exame, mas nada impede de cair no segundo exame, cair na prova específica, ou você ter que usar na sua redação. Então, fique esperto, estude, boa prova. Gostou da dica? Gostou da aula? Se inscreve aqui embaixo, dê essa força, a gente agradece. Até a próxima aula.